Bom, os X-Men. A equipe de mutantes que foi criada especialmente para ser uma representação dos conflitos racistas da sua época, apresentando pessoas comuns que na puberdade desenvolviam poderes por conta do Gene X. Eles eram perseguidos, caçados e até mesmo mortos, apenas por serem diferentes. O principal foco da narrativa dos X-Men era tentar ser uma história anti-preconceito. São 58 anos de história e diversas adaptações ao longo do tempo. E é evidente que nenhuma delas conseguiu mostrar a real essência desses personagens, porque é simplesmente impossível você conseguir mostrar em apenas uma mídia toda a mensagem e carga que esses heróis significam. Ou talvez não. Ciclope, Jean Grey, Spike, Tempestade, Wolverine, Vampira, Ai, cara, como eu amo essa abertura. Ela é tão nostálgica, sabe? Eu não sei você, mas ela me lembra muito a época que eu chegava da escola, pegava meu almoço e ia tentar acertar o nome dos X-Men que apareciam na abertura. Jean Grey, Spike, Ciclope. Ai, eram bons tempos. Mas enfim, os X-Men Evolution foram criados em 2000 pelo Boyd Kirkland, que é o mesmo criador de alguns episódios do Batman série animada. O desenho acabou em 2003, tendo 52 episódios e 4 temporadas. Eu sei que parece pouco, mas isso foi muito bem aproveitado, tendo uma ótima história e um bom desenvolvimento de personagens. Mas eu sei, apesar desse desenho ser uma das minhas adaptações favoritas dos X-Men, ela tem sim diversos erros, que muita gente como eu também não gosta. Como o péssimo relacionamento entre o Scott e a Jean Grey, cara, sério, esse é um dos piores relacionamentos que eu já vi em um desenho animado. Não adaptar diversas histórias clássicas dos quadrinhos, e principalmente trazer os uniformes mais baseados nos filmes do que nos próprios quadrinhos. Mas claro, essa é só a minha opinião, e eu tô aqui pra dividir ela com... Não, pera. Mas apesar de tudo isso, o desenho consegue ser sim muito nostálgico pra mim. Mesmo tendo coisas que dividem bastante a opinião do público, como o desenvolvimento de alguns personagens. Porque enquanto no desenho de 92 os X-Men já eram adultos e com personalidades formadas, aqui nos X-Men Evolution a maioria deles eram adolescentes. E isso é de certa forma até bem ruim, pra falar a verdade. Porque isso faz com que personagens com dramas bem explorados como o Noturno e seu fato de parecer um demônio, mas ser alguém religioso, fique meio que de fora, sabe? Um outro bom exemplo disso é a própria Vampira, que nos quadrinhos e até na animação antiga, ela era ultra extrovertida. E aqui nesse desenho dos X-Men Evolution, ela é meio que antissocial, praticamente. E esse tipo de mudança na adaptação mais ajudam do que atrapalham, na verdade. Mas essas mudanças só ocorreram por conta dos próprios produtores da Warner, porque eles queriam que o desenho fosse uma coisa mais focada para o público infantil, diferente da série de 92, que era mais para adolescente / jovem. Então, por decorrência disso, os produtores decidiram não fazer batalhas muito violentas e nem focar em temas mais adultos, sabe? Eles focaram mais em desenvolver personagens secundários. E cara, isso foi uma ótima decisão, porque nesse desenho eles conseguem desenvolver os personagens mais secundários que não eram explorados na série de 92. Esses produtores focaram tanto em desenvolver esses personagens que ficou tão bom que depois de algum tempo a Warner liberou para eles conseguirem fazer histórias mais adultas. Uma coisa que eu achava realmente bem impressionante é o fato de todos os personagens terem pelo menos um episódio para si próprio. Opa, e aí? Então, os X-Men Evolution foi o desenho que fez com que muita gente conhecesse os X-Men pela primeira vez, apresentando eles bem mais jovens do que na animação antiga, cada um com seus dilemas, adaptando de forma perfeita os primeiros anos da equipe nos quadrinhos. Essa pegada jovem dos mutantes traz os dramas adolescentes que todos nós passamos algum dia, unidos aos poderes deles que fazem com que eles se sintam excluídos pela sociedade. E por mais que haja diversas mudanças de adaptação, eu sinceramente gosto bastante desse desenho. E assim como eu disse, existe ao menos um episódio para cada personagem para conseguir desenvolvê-lo melhor e mostrar que cada um tem suas motivações e problemas, mas no fim, isso é o que torna eles tão iguais. O que mais me surpreende nos X-Men é que eles não são como os Vingadores, que você vê as cenas de ação e acha legal como a ação é impressionante. Aqui é totalmente diferente. Tem um tema, um significado. Não é algo totalmente fictício, mas sim um reflexo do nosso próprio mundo. E é por isso que eles se tornam tão especiais para mim e para milhares de pessoas. Bem, mas eu acho que você já sabia disso, não é? Ok. Eu não posso falar sobre os X-Men Evolution sem mencionar pelo menos um episódio sequer dessa maravilha de desenho. E um dos episódios que mais marcaram foi o episódio do Fanático, ou Juggernaut, chame como quiser, que ele consegue escapar da prisão e vai até a Mansão X. E cara, eu só lembro de uma coisa. Todos os X-Men indo pra cima do Fanático com tudo que podiam. Mas pra mim a cena mais épica é o Ciclope tirando um óculos dele pra ir a rajada máxima pra cima do Fanático. Cara, que cena linda. O que estão tentando fazer?
episódio que eu gostava bastante também era o episódio que explorava um pouco mais do passado do Logan, mostrando até o próprio Capitão América, mano. Você tem noção de que apareceu o Capitão América dentro dos X-Men? O que foi que rolou com tal projeto Renascimento? Quer dizer, eles conseguiram resolver o problema? Não tiveram chance. O Capitão América estava determinado a não deixar que eles fizessem alguém sofrer o que ele sofreu. O Capitão e um outro cara encerraram o projeto Renascimento para sempre. Porque você e eu fomos uma grande equipe. Eu estarei aqui quando você sair. Eu sei que tem muitos episódios legais por aí, mas eu só queria destacar um aqui, tá? Você por acaso lembra do episódio que a vampira derrota todos os X-Men? Corrigindo. Derrota não, humilha os X-Men. Ela pega o poder de todo mundo e todo mundo vai pra cima dela, mas apanha que nem cachorro. Mano, esse episódio é épico. Jim, traz ela pra baixo. Você vem comigo, vampira! Vampira, desculpe, mas não posso deixar você machucar mais ninguém. Todo mundo para trás. Eu aguento o impacto melhor do que vocês. Gelo, garoto. Agora. Vampira, eu sei como é nada fazer sentido na cabeça. Eu já passei por isso. Ela literalmente se torna a personagem mais poderosa dos X-Men Evolution. Não que isso me impressione muito, porque no final das contas, a maioria dos vilões quem conseguia derrotar era ela, sozinha. Essa personagem é bem apelona, pra falar a verdade. E um dos meus personagens favoritos, se não o meu favorito, é o próprio Spike, que foi criado especificamente para esse desenho para substituir o Homem de Gelo. E vamos concordar que isso foi uma ótima decisão, porque com certeza um dos melhores episódios, na minha opinião, é o que o Spike meio que perde o controle dos poderes dele, começa a nascer espinhos por toda a parte do corpo dele, e meio que cria uma espécie de armadura em volta dele e ele vai morar dentro do esgoto com outros mutantes. E depois de um tempo os poderes dele evoluem tanto que ele consegue lançar espinhos de fogo. Resumindo, eu gosto pra caramba do Spike. Evan, você está bem? Eu tenho andado preocupada com você, pelas coisas que já discutimos antes. Sem problema, tia. Está tudo bem. Evan, eu vi o que aconteceu com você hoje, quando você caiu. Ah, que isso, não foi nada. Está tudo sob controle. Saúde. Descoberto, né? Totalmente. E uma das coisas que eu acho mais vantajosas desse desenho é o fato deles não enrolarem pra contar a história principal. Claro, tem alguns episódios ali assim que não batem muito bem com a história principal, mas são bem poucos pra falar a verdade. Um bom exemplo disso é a própria Mística, que se transforma no adolescente pra meio que se aproximar da vampira, mas ela só é desmascarada no início da terceira temporada. As próprias participações do Apocalipse duram praticamente 2 temporadas pra ser concluída. E claro, já que a gente mencionou ele, por que não falar sobre uma das sagas que literalmente encerrou o desenho? Os episódios Ascensão Parte 1 e Parte 2 mostram o final do desenho, com uma batalha muito épica e inesquecível, cara, é sério. A primeira parte consiste em mostrar o plano do Apocalipse, que basicamente é transformar todo mundo em mutante. E claro, os X-Men têm que impedir que esse plano se realize. Mas existe um obstáculo, pra falar a verdade, 4 obstáculos. Eu tô falando dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Meus cavaleiros,
6. Se eu já amava esse desenho no início, imagina agora que os 4 mocinhos se transformaram nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Tá certo que o Magneto e a Mística não eram meio que bonzinhos, mas a gente ignora essa parte. Se não fosse o bastante já os X-Men ter que lutar contra os Cavaleiros do Apocalipse e o próprio Apocalipse, o Nick Fury ainda fala que o Projeto Sentinela foi reiniciado e tá indo atrás dos mutantes. No episódio final de X-Men Evolution, os X-Men, a Irmandade, os Novos Mutantes, a SHIELD, os Acólitos, todo mundo vai pra cima do Apocalipse impedir esse cara. E a batalha final se resume a Vampira e o Wolverine derrotando o Apocalipse. E claro, eu já falei aqui e vou falar de novo, a Vampira é a personagem mais forte desse desenho. Mas o meu favorito é o Spike. E enquanto os criadores ainda tinham muitas histórias pra contar, o desenho infelizmente foi cancelado. E pra dar aos fãs aquele gostinho de quero mais, de continuação, o Professor X, no final do desenho, ainda fala as visões que ele teve do futuro, o que seria dos X-Men Evolution, no caso, a 5ª temporada. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Obrigado a todos. Revertemos a catástrofe. Mas não sem termos pago o preço. Mas o aço é forjado pelo fogo, e assim como o aço, também ficamos mais fortes. Estamos preparados para o futuro. Eu sei disso porque cheguei a ver a mente do Apocalipse. Mutantes voltem para Muitos casa. desafios ainda nos aguardam. Mas eu vi alguns inimigos se tornarem nossos amigos. E com um peso no coração, eu vi o mais querido dos amigos se tornar o mais terrível dos inimigos. Vi meus X-Men crescerem e mudarem. E é claro, vi que algumas pessoas não mudam nunca. Mas uma coisa ficou clara: não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário, os X-Men sempre estarão prontos. E disso eu sinto muito orgulho. Eu sei que eu fiquei sumido por um tempão, mas o motivo disso é que basicamente é muito desânimo, as coisas que eu penso, tipo, nossa, esse vídeo vai ser muito ruim, aí eu vou lá e acabo desistindo. Esse vídeo mesmo dos X-Men, isso aqui tá sendo gravado pela 2ª vez, por causa que a primeira já tava praticamente 98% já editado, e eu apaguei por achar que o vídeo não tava bom o suficiente. Geralmente eu penso esse tipo de coisa, tipo, desmotivação, é muito desânimo, eu sei que parece frescura, mas não é não, é muito ruim ao mesmo tempo que você se sente um inútil e quer fazer algo para mudar, mas quando chega nessa hora de mudar, você desanima de novo. E eu já tava cansado de deitar todo dia na minha cama e pensar que eu era um completo inútil e não conseguia fazer nada de útil no dia. E a única coisa que eu conseguia pensar era, mais um dia jogado fora. Mas eu tô a fim de mudar. E esse vídeo é o meu estopim, basicamente. Basicamente eu vou, a partir de agora, começar a postar com bem mais frequência pra ver se eu consigo me animar mais e consigo voltar com os vídeos normais e fazer mais roteiros legais e edições legais. Enfim, eu vou tentar fazer o máximo possível e me esforçar o máximo possível, tá certinho? O máximo possível pra mim conseguir voltar com o canal com toda a força possível. Não que ele tivesse com muita força no passado, mas agora vai ser melhor. Mas então é isso. Muito obrigado pra você que me viu até aqui e até a próxima.